Amy descreve ter recebido um cartão postal sem assinatura. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report, nesse caso que vai te deixar perplexo. Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Jenna Bush Hager pareciam em êxtase ao subirem ao palco da Fundação Ford em Manhattan no início deste ano, posando com um novo livro. A multidão era tão grande que exigiu uma sala extra. O livro era The Tell, o livro de memórias de Amy Griffin, autora estreante e uma das mulheres mais ricas do país. Amy não só recebeu a primeira promoção conjunta dos 3 influentes líderes do clube do livro, como Oprah escolheu The Tell como sua 12ª escolha do clube do livro. No livro de memórias, Amy, de 49 anos, relata que se envolveu em terapia ilegal com substâncias psicodélicas, sob a influência de MDMA, a substância química ativa do êxtase e do Molly, que ela conta que recuperou memórias de ter sido violada em diversas ocasiões por um professor do ensino fundamental em Amarillo, Texas, a partir dos 12 anos. Amy escreveu o seguinte: eu sabia que essas memórias eram reais, meu corpo sabia o que tinha acontecido comigo. O jeito como eu tremia ao contar minha história, o jeito como os meus olhos se enchiam de lágrimas ao mencionar o Texas. Amy recebeu quase 1 milhão para escrever sua história, de acordo com 2 pessoas com conhecimento do acordo. O livro foi uma sensação instantânea, recebendo apoio sincero de celebridades e influenciadores com muitos seguidores nas redes sociais. Muitos desses apoiadores eram amigos da Amy, parte de um mundo rarefeito, onde bilionários e celebridades compartilham aviões particulares para viagens remotas e exibem suas amizades no Instagram. Alguns também estavam envolvidos com empresas, instituições de caridade e campanhas políticas que recebem apoio financeiro da Amy, que faz parte do conselho do Metropolitan Museum de Arte e do Bubble, a empresa controladora do aplicativo de namoro. Gwyneth Paltrow disse no podcast do Goop: é um livro inacreditável, apresentando a Amy sem revelar que a autora era uma investidora nos negócios da Gwyneth. Gwyneth continuou dizendo: estou profundamente orgulhosa dela, e descreveu Amy como uma mulher linda, incrivelmente positiva e brilhante. The Tell vendeu mais de 100 mil cópias, passou 4 semanas na lista de best-sellers de não-ficção de capa dura do New York Times nessa primavera e recebeu elogios de muitos leitores. Também lançou a Amy em uma turnê de divulgação digna de uma vencedora do Oscar. Após o movimento Me Too, histórias de violação íntima são geralmente recebidas com simpatia em apoio, em vez de perguntas investigativas. The Tell também se beneficiou da crescente dependência da indústria editorial de livros com o tipo de conexão com celebridades que podem impulsionar as vendas. Muitos desses livros são memórias raramente verificadas, mas cada vez mais leitores têm levantado suspeitas sobre The Tell, inclusive em resenhas online. Alguns questionam a confiabilidade de memórias de décadas atrás, desenterradas durante terapia assistida por medicamentos. Outros se perguntam como tal violação pode ocorrer em uma escola pública sem que nenhum adulto perceba as pistas. Maureen Callan disse: este é um livro que foi engolido por completo pelo complexo industrial da mídia, discutindo o livro de memórias em seu podcast The Nerve. Ela acrescentou: do outro lado há um cara que não tem o dinheiro, o poder e os recursos de Amy Griffin. The Tell tem sido tema de conversas desde o Texas Vandelha até as propriedades litorâneas de Esther Hampton e os laboratórios bem financiados da indústria farmacêutica. Nos últimos meses, o New York Times entrevistou dezenas de pessoas de Amarillo, da indústria editorial e das comunidades médica e do MDMA, além de autoridades do Texas, e também analisou a proposta de livros que a Amy usou para apresentar seu projeto às editoras. E uma colega compartilhou relatos detalhados de ter sido atacada por um professor diferente nos mesmos locais sobre os quais a Amy escreveu, inclusive no mesmo baile da escola. Pode ser impossível saber o que aconteceu entre Amy e seu professor no final da década de 1980. No livro, a própria Amy reconhece que não tinha como confirmar seu relato. Ela disse: não havia nenhuma prova irrefutável, nenhuma evidência física, nenhuma prova tangível. Não havia testemunhas. Ainda assim, o livro teve ramificações significativas para aqueles que estavam na órbita da infância da Amy. E também fez com que muitos que vivem em Amarillo, uma cidade de 200 mil habitantes, se sentissem de certa forma bem observados, mas também reduzidos a uma caricatura por uma autora que não mora lá há décadas. Após a enxurrada de publicidade, autoridades policiais e defensores dos direitos das vítimas de Amarillo esperavam que outros alunos fizessem alegações semelhantes sobre o professor da Amy,
que trabalhou no distrito escolar por 30 anos. Durante sua carreira como educador, ninguém apresentou queixa contra ele, disseram as autoridades estaduais e policiais. E pasmem, ninguém o fez desde a publicação do livro. As alegações da Amy baseiam-se em suas experiências em terapia com psicodélico ilegal que a Food and Drug Administration se recusou a aprovar para uso terapêutico no ano passado, um medicamento financiado por uma empresa no qual ela e o marido investiram por meio de sua fundação. Se o medicamento realmente ajuda os pacientes a recuperar memórias precisas, é uma questão em debate. Rick Doblin, o principal defensor do uso terapêutico do MDMA no país, diz que conectou Amy aos seus terapeutas. Em uma entrevista nesse verão, ele disse que leu vários rascunhos do livro e o considerou importante. Mas ele minimizou a confiabilidade das memórias recuperadas com o MDMA, dizendo que elas são frequentemente simbólicas. Rick disse o seguinte: seja real ou não, ou seja, se o incidente realmente aconteceu de uma perspectiva terapêutica, não importa. Muitas vezes as pessoas criam histórias que as ajudam a dar sentido à própria vida. Ele acrescentou: no ambiente terapêutico, o que me passou, seja verdade ou não, tem um valor porque a emoção é real. O Rick disse que as memórias assustadoras que as pessoas afastaram da mente voltam com MDMA e que é preciso ter um certo receio sobre memórias recuperadas. Um dia antes da publicação do artigo no Times, ele contatou a revista dizendo que acreditava que as memórias da Amy eram reais. A Amy descreveu o professor que ela acusou de agredi-la com tanta especificidade que alguns leitores em Amarillo conseguiram identificar sua identidade, mesmo que ela tenha lhe dado um pseudônimo. Até o Times conseguiu descobrir sua identidade. A Amy citou o professor pelo nome como seu violador na proposta do livro enviada às editoras e incluiu detalhes sobre uma tragédia familiar que ele sofreu. Seu nome também foi compartilhado com pessoas em Amarillo por seus parentes depois que souberam das memórias recuperadas da Amy. Ao longo de mais de 3 meses, a Amy recusou pedidos de entrevista. E a editora do livro não alertou o professor sobre o livro ou suas acusações antes da publicação, pois acreditava que sua identidade estava suficientemente disfarçada, de acordo com Thomas Clare, advogado de difamação da autora. Não está claro se as autoridades escolares locais foram notificadas. Um advogado do Distrito Escolar Independente de Amarillo não quis comentar. O professor não respondeu às cartas deixadas e enviadas para sua casa, nem aos pedidos de comentários por e-mail. Algumas pessoas que trabalharam e frequentaram a escola do ensino fundamental dizem estar preocupadas com o espectro de violação infantil não detectado, mas outras estão alarmadas com o fato de um professor com antecedentes criminais ilibados ter sido considerado um violador sem ter tido a chance de se defender. Desde que o livro foi publicado, moradores locais dizem não ter visto o professor, agora aposentado pela cidade. E no início do mês, o The Times enviou ao advogado Thomas uma lista de 11 páginas de perguntas e informações que provavelmente seriam incluídas no artigo para fins de verificação de fatos. Aí o Thomas disse que o simples envio do documento causou trauma adicional e danos físicos e emocionais extremos a uma sobrevivente de agressão íntima, o que é imperdoável. Após o lançamento do livro na Fundação Ford, onde a atriz Mariska Hargitay moderou uma discussão, Amy pegou a estrada e ela foi entrevistada por Sheryl Sandberg em Menlo Park, na Califórnia, Honeycott, em New Canaan, Connecticut, Reese, em Nashville, e a Gannett, em Summerland, na Califórnia, a Jenna, em Austin, no Texas, e no podcast da Oprah, a Amy sentou-se com a apresentadora de talk show diante das câmeras e de uma plateia extasiada. E no podcast de Martha Stewart, ela disse que via terapia com MDMA como uma permissão para entrar, explorar e ser compassiva consigo mesma. No talk show da Drew Barrymore, as mulheres deram as mãos enquanto a Amy descrevia seu livro como de longe a coisa mais honesta que já fez. E suas aparições foram impulsionadas por sua seleção nessa primavera como uma das pessoas mais influentes do ano pela revista Time. Em Detail, a Amy pinta um retrato dos dias felizes da infância em Amarillo na década de 1980, com meninas andando de bicicleta com assento tipo banana até a loja de doces. Mas no ensino médio, a Amy escreveu que a sua vida idílica tomou um rumo horrível. Que ela diz ter lembrado mais de 3 décadas depois com a ajuda do MDMA, ao que ela se refere como um remédio. A Amy escreveu: a primeira coisa que me lembro foi da minha cabeça batendo na parede e então ouvi um clangor, quando uma fivela do cinto dele bateu no chão. Aí ela compartilha os locais onde diz ter sido agredida, o banheiro da escola, o vestiário, uma sala de aula e embaixo das arquibancadas. Aí a Amy escreveu que ele a violou lá também. A violência é descrita como bem bruta e descarada. E ela conta que o professor amarrou suas mãos atrás das costas com uma bandana e descreveu
a parte íntima dele na boca dela, os pelos dele no rosto dela, e ainda ela conta que ele a espancou, a arrastou pelo chão do banheiro e lavou sua boca com sabão. Aí na noite do baile da 8ª série, ele a agrediu em sua sala de aula. A Amy disse que em determinado momento ele falou assim: se você contar a alguém, eu arranco seus dentes. Aí no livro ela escreve que a agressão final aconteceu quando ela tinha 16 anos. Ela estava a caminho de uma partida de tênis e encontrou o professor. Momentos depois, ela se viu seguindo-o entorpecida até a sala da equipe no centro de tênis. Ao descrever esse incidente, a Amy aborda o potencial ceticismo do leitor, como faz frequentemente no livro. Ela diz assim: você presumiria que, ao me lembrar disso, eu teria pensado, mas eu não tinha 16 anos então? Devo ter me perguntado, por que não impedir? Devo ter pensado, como ele pôde fazer isso em um lugar tão público? Por que não recusei? Devo ter pensado onde estavam meus limites. Aí a Amy escreveu, mas eu não pensava em nada disso. Envolvida nos braços dourados da medicina, a compaixão que senti pela jovem Amy era absoluta. Aí a Amy cresceu como descendente de uma das famílias mais influentes de Amarillo, os Mitchells, e quando ela era jovem, eles eram donos de cerca de 50 lojas de conveniência Taunton, e agora eles são donos de 100, de acordo com um longo artigo publicado na Brick Elm, uma revista de estilo de vida de Amarillo. Após se formar na Universidade da Virgínia em 98, ela trabalhou em marketing para a Sports Illustrated, emprego que deixou vários meses antes de se casar com John Griffin, cujo antigo fundo Hedge, Blue Wright Capital administrou cerca de 9 bilhões em seu aro. O casal tem 4 filhos e mora em uma casa no Upper West Side, comprada em 2019 por 77 milhões. Ela também tem casas em vários locais, incluindo Bahamas e Nova Zelândia. Por meio da empresa que fundou em 2017, a G9 Ventures, a Amy investe em empresas fundadas por mulheres e, de acordo com um e-mail enviado ao The Times por seu assessor de imprensa, a Amy é investidora de startups por trás das empresas como Go. Em Detail, a Amy escreve que sua vida adulta pode ter parecido encantadora para os de fora, mas ela nem sempre foi feliz. Ela se lembra de como ela e sua filha de 10 anos tiveram uma briga de portas fechadas com a menina questionando a necessidade da mãe de parecer perfeita. Aí a filha disse, você tem ideia de como é difícil ter você como mãe? E a Amy escreveu que a perfeição sempre foi sua expectativa para ela e ouvir a sua filha dizer isso em voz alta a incomodou, como sempre acontecia quando os estranhos diziam que ela tinha uma vida perfeita. E ela começou a refletir sobre o que sua necessidade de perfeição poderia estar escondendo. O interesse do marido em terapia psicodélica despertou sua curiosidade e ela decidiu tentar. Antes de tomar o comprimido do MDMA, a Amy disse à facilitadora, algo que não consigo encarar. Sei que algo aconteceu comigo, algo sobre o qual estou falando, mas não sei o que é. 5 minutos após o início da sessão, ela escreve no livro que ela sentou e perguntou por que ele está aqui. Aí o facilitador perguntou, quem? Aí a Amy disse, o Sr. Mason, da minha escola. O Sr. Mason é o pseudônimo que ela usa para o professor no livro. E aí, no livro, a Amy descreve mais 2 experiências com o MDMA e sessões subsequentes de psicoterapia com um conselheiro que lhe garantiu que suas memórias violentas eram provavelmente reais. E ela escreve que o conselheiro lhe disse, não tenho motivos para suspeitar que essas sejam memórias falsas ou implantadas. Aí a Amy reuniu uma equipe de advogados e investigadores particulares para ajudá-la a montar um caso contra o professor. Um advogado alertou sobre as possíveis consequências e a Amy escreveu que o advogado lhe disse, você é mais rica que seu antigo professor. Se você apresentar uma queixa, há uma chance de que ele a processe por difamação. Ainda assim, outros de seus advogados contataram o escritório do promotor público em Amarillo, o que levou a um telefonema de um detetive da polícia, a quem ela se refere no livro como Sargento Hank Jones. A Amy escreve que o advogado a aconselhou a não contar à polícia que suas lembranças de ter sido atacada foram recuperadas por meio do uso de psicodélicos ilegais. Ao longo de uma conversa de 2 horas, a Amy escreve que ela detalhou suas memórias de abuso ao Sargento Jones. Aí o detetive disse, essa é uma das ligações mais confiáveis que recebi em todos os meus anos fazendo isso. Mas antes que ela pudesse começar a investigar, o Sargento Jones ligou para ela com notícias devastadoras. Os incidentes que ela relatou no ensino fundamental estavam fora do prazo de prescrição. Em 2007, o Texas erradicou o prazo de prescrição para a maioria dos crimes íntimos contra menores, mas o caso da Amy não pôde ser considerada como tal. E a Amy escreveu, não haveria justiça. E ela considerou abrir um processo civil, mas acabou optando por não fazê-lo. Ela decidiu escrever um livro. Sam Linsky, um ghostwriter,
que contribuiu para o livro de memórias da Britney Spears, A Mulher em Mim, foi contratado. E Amy escreveu em sua proposta de livro: como amigos famosos da minha rede me lembraram, tenho a sorte de ter a vida, ou uma vida tão gratificante e abundante, mas ainda assim não consegui manter minha privacidade e meu anonimato. Por que eu colocaria isso em risco atraindo a atenção que a publicação deste livro traria? E, no entanto, sei que devo fazê-lo, não posso deixar de escrevê-lo. Além da Amy e do Sr. Mason, Cláudia, pseudônimo de uma colega de escola, é uma das personagens mais importantes do livro. Ao longo do livro, a Amy descreve a suspeita de que a Cláudia também havia sido vítima de violação infantil do Sr. Mason, principalmente porque ela se lembrava de tê-los visto juntos no corredor da escola com a mão do professor no ombro da Cláudia. Em Detail, Amy relembra ter emprestado um vestido à Cláudia para o cotillion, um baile não vinculado à escola. Isso surge com uma anedota central no livro. A Amy escreveu: a alegria que senti ao poder oferecer aquele vestido a Cláudia foi limitada. E ela também escreve que, na sua memória, o vestido, a Cláudia e o Sr. Mason estavam todos ligados de uma forma misteriosa que ela não conseguia explicar. Depois da experiência da Amy com MDMA, ela escreve que sentiu uma urgência em se reconectar com a Cláudia. Segundo o livro, elas se conheceram em uma cafeteria e a Amy contou: fui violada pelo Sr. Mason desde a 7ª série. E a Amy então pergunta se o Sr. Mason também havia atacado ela, e a Cláudia diz que não. Aí representantes da Amy se recusaram a compartilhar a identidade da tal Cláudia. Com base na lista de alunos do Anuário do Ensino Fundamental, o The Times entrevistou muitos colegas de classe da Amy, incluindo um que diz ter sofrido violação durante o ensino fundamental por um professor diferente daquele sobre o qual a Amy escreve. E esse homem deixou o distrito escolar de Amarillo décadas atrás. A colega de classe que cresceu em um lar para menores adotivos em Amarillo tem memórias claras que coincidem com as anedotas centrais de Detail. Quando contatada por um repórter, a mulher respondeu que se lembrava da Amy, mas não conhecia o livro. E depois de receber um exemplar do livro pelo correio e lê-lo, ela disse ter ficado profundamente perturbada. Algumas das descrições sobre a agressão sofrida por Amy são assustadoramente semelhantes às violações que ela própria sofreu. Desde então, ela contratou um advogado. A colega, que concordou em falar sobre condição de anonimato, nunca tentou tornar sua vida privada pública, disse que era assombrada pelas violações há décadas e que havia desabafado com algumas pessoas próximas, incluindo uma filha. Agora adulta, a filha contou ao The Times que sua mãe lhe descreveu as agressões há 12 anos. Hoje, a vida da Amy e de sua colega de classe é notavelmente diferente. Nesse verão, enquanto a Amy viajava para o casamento de Jeff Bezos e Laura Sanchez em Veneza, a colega trabalhava por $21 a hora como cuidadora domiciliar de um paciente com Alzheimer. No ensino fundamental, Amy e sua colega não eram amigas, mas suas vidas se cruzavam na escola e na igreja. E a colega que descreveu uma infância de profunda violação e transitoriedade disse que enquanto lutava para ser aceita pelas garotas populares, Amy, a líder delas, a tratava com benevolência distante. A colega contou que pegou emprestado um vestido da Amy para o baile de formatura, mas não pôde comparecer. Em vez disso, usou o vestido emprestado no baile de formatura da 8ª série da escola. Neste mesmo baile, a Amy escreve no livro que ela mesma foi violada enquanto usava um vestido emprestado. A Amy escreveu: eu estava na sala de aula do Sr. Mason, era o início da noite e ainda estava claro lá fora. O vestido de babados estava puxado sobre a minha cabeça e eu estava curvada sobre uma carteira enquanto ele me violava por trás. Eu podia sentir o peso do vestido sobre minha cabeça bloqueando a luz. Em entrevistas, a colega contou uma história detalhada sobre sua própria experiência naquela noite. E ela disse que saiu da pista de dança com seu agressor, um professor que não era o Sr. Mason, e foi até um depósito de suprimentos sob o pretexto de procurar enfeites. Lá o professor a agrediu e no processo sujou o vestido que ela havia pegado emprestado da Amy. A colega relembrou a vergonha que sentiu quando ela e a professora se juntaram novamente à multidão e com o cabelo desgrenhado e o que ela descreveu como o cheiro de relação íntima impregnado nela. Na época ela tinha certeza de que os outros alunos sabiam porque ela e o professor saíram e voltaram juntos, mas disse que isso nunca foi discutido explicitamente. A colega também disse que se lembra de ter devolvido o vestido em uma reunião de jovens da igreja na casa da Amy, onde se desculpou profusamente pela mancha no vestido. O advogado da Amy disse que a sua família nunca recebeu um grupo da igreja em sua casa. Thomas, o advogado, disse que a colega entrevistada pelo Times não era a personagem chamada de Cláudia no livro.
E ele acrescentou que o Times havia sido enganado por essa vítima e ameaçou processar, apontando discrepâncias entre o que a Amy escreveu e o que a colega disse ao The Times. Entre as discrepâncias, a colega de classe disse ao The Times que havia se reconectado pessoalmente com a Amy uma vez nos últimos anos, e o advogado de Amy disse que ela contestou isso. Thomas também questionou a veracidade da mulher ao afirmar que foi violada por um professor no ensino fundamental. Ele disse assim: qualquer pessoa que lesse o livro poderia alegar falsamente ter memórias de violação que se alinham com o que Amy escreveu. E ainda disse que a colega da Amy era mentirosa. O Thomas continuou: contar apenas uma história de violação não é prova nem corroboração. Na seção crucial de Details, a Amy descreve ter recebido um cartão postal sem assinatura logo após sua visita a Cláudia, que diz em parte: eu não tinha coragem de lhe dizer a verdade. Ela envia uma mensagem de texto para Cláudia, que nega ter enviado o cartão postal. O leitor fica perplexo. Então Thomas concordou em mostrar o cartão postal descrito no livro, e a foto em preto e branco, tirada em 1964 por Gary Winogrand, retrata menores brincando em uma cerca no Bronx. Uma imagem incongruente com a mensagem do outro lado. E outro ponto é que há um detalhe da mensagem escrita no cartão em letra cursiva tradicional não corresponde àquela que Amy descreveu em suas memórias. Em The Dell, ela disse que o autor do cartão postal incluiu uma citação atribuída a Amy por volta da 7ª série, ano em que a Amy escreve que a violação começou. Mas no cartão postal compartilhado com o Times pelo advogado da Amy, a citação é atribuída a Amy por volta da 2ª série. Times também encontrou omissões notáveis no livro. A Amy escreve que seu marido estava financiando pesquisas sobre terapia assistida por psicodélicos sem descrever a extensão do seu envolvimento. O John doou $1 milhão para a Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos, conhecido como MATES. Além disso, o casal, por meio de sua fundação, investiu na Lakes Therapeutics, uma empresa farmacêutica com fins lucrativos focadas em MDMA, de acordo com o Rick, presidente da MAPS, que detém uma participação de pelo menos 15% na Resilient. A Resilient, que é controlada em parte por Antônio Gracias, um amigo próximo de Elon Musk, que trabalhou para o Departamento de Eficiência Governamental, está pronto para vender a MDMA, caso a FDA o aprove para uso terapêutico. Além disso, em sua proposta de livro, a Amy escreve que o MDMA ajudou a se lembrar de outro homem que, segundo ela, a violou quando ela era bem pequena. E ela menciona o nome do homem, um amigo rico da família, mas não inclui nem a alegação de agressão nas memórias. O homem foi contatado pelo Times e ele negou a alegação da Amy. E embora a Amy escreva sobre o marido no livro, dizendo assim: John era bem-sucedido e respeitado em sua carreira, a dimensão da riqueza da família não aparece no livro. A influência da própria família da Amy, os Mitchells, também é subestimada. Como a maioria das memórias, essa foi examinada por advogados, mas não teve os fatos verificados por sua editora. Whitney Frick disse: editoras de livros não são investigadoras. Esta é a história de Amy. Confiamos nela e em todos os nossos autores que estão contando suas memórias com sinceridade. Em março de 2023, quando a Amy divulgou sua proposta de livro de 38 páginas, ela o chamou de Acredite em Mim. Como muitas propostas, a de Amy foi acompanhada de uma lista de pessoas que poderiam ajudar a promover o livro após a publicação. Entre os mais de 90 nomes estavam celebridades como Amy Schumer, Laura Dern, Naomi Watts, figurões da mídia como Anna Wintour, Savannah Guthrie, Kate Kirk, e mulheres em cujas empresas Amy investiu, a Beck Kennedy, Whitney Wolfhard, Sarah Beckler. E as editoras foram atraídas e a Amy vendeu o livro para a Deal Press. O advogado da Amy disse que ela doou todos os lucros do livro. Uma pessoa que não estava na lista era a Gayle King, âncora do CBS Morning, já apareceu aqui lá nos episódios da Katy Perry e uma vez na época do Johnny Depp e da Amber Heard. E a Gayle, inclusive, é melhor amiga da Oprah. Mas uma conhecida da Amy deu um exemplar do livro para a Gayle. E a Oprah disse na televisão que a Gayle lhe contou sobre o livro e depois ela o leu. Em outubro de 2024, quase 5 meses antes do lançamento do livro, as contas do Instagram da Oprah, Oprah Dale e Oprah's Books, promoveram um livro de memórias para um total de mais de 4,3 milhões de seguidores. E isso desencadeou uma onda de admiração. Dezenas de amigos da Amy, com muitos seguidores nas redes sociais, elogiaram o livro no mesmo dia, incluindo a Savannah, a Jessica Seinfeld, Charlie Sport, vice-presidente de parcerias globais do Instagram. E em 11 de março,
a Amy enviou um e-mail para sua própria rede incentivando amigos a mostrarem seu apoio ao livro. E ela até compartilhou um baralho de 5 páginas, linguagem promocional e vídeos de Oprah e de um leitor que foi às lágrimas. De repente, as redes sociais foram inundadas com postagens superlativas apresentando The Tale. Pessoalmente, as conversas eram mais sutis. Nos corredores de Amarillo, nessa primavera, mais de uma dúzia de pessoas se reuniram no Burren Howard Books para discutir o livro de memórias. O grupo conversou por mais de 2 horas. O homem disse: "Estou lendo e penso, peguem ele, peguem-no na parede, bem onde ele pertence." E eles reconheceram a pressão que Amy provavelmente sentiu por crescer em uma família importante e como manter as aparências pode dificultar a denúncia de violações. 2 mulheres disseram ter sido alunas do professor, uma o considerava um favorito, a outra não. Uma terceira mulher disse que seu filho achava o professor nojento. Perto do fim da noite, a conversa cuidadosa tornou-se mais cética. Uma mulher que disse acreditar em Amy ainda tinha dúvida. Ela disse: "Se ele a brutalizou daquela forma, ela não tinha hematomas? Não tinha cabelo faltando?" Então o grupo começou a lidar com o fato de que ninguém mais acusou publicamente o professor da Amy de agressão íntima. Aí uma mulher disse assim: "As coisas que ela descreveu que ele fez com ela, não dá para imaginar que ele seja um criminoso ocasional." Outra pessoa acrescentou: "Você não vai escolher a pessoa mais rica de Amarillo como sua primeira vítima." A lei falhou, mas a justiça encontrou outro caminho em mim. É o que você vai ver nessa história, onde o serial killer está com as horas contadas. Além de ter uma habilidade excepcional de prever o futuro, esse é um suspense multifocal que aborda o conceito de heranças hereditárias e transgeracionais, sobre repetições que acontecem nas nossas vidas e muitas vezes não temos consciência desses legados, que são continuações de experiências mal resolvidas ou de práticas ocultas dos nossos ancestrais, dos ascendentes, as pessoas que vieram antes de nós. E especificamente o livro traz uma união incrível com uma emissora, a Palladium Channel, que tem um núcleo todo particular aqui dentro da história, que vai bater de frente com o serial killer como nunca antes, mas você não tem ideia. Se você pode adquirir o livro diretamente comigo, ou pelo meu site, pelo Instagram, ou pelo Telegram, pode comentar aqui também, que eu envio o link para você. O livro vai autografado, se você quiser, com seu nome, então você pode fazer essa solicitação, vai ser uma honra para mim. Além, é claro, que você recebe os brindes exclusivos, os marcadores, os personagens, o Justiceiro, o Jack, a Claire. Essa história pode abrir os seus olhos para enxergar aquilo que está fora da sua compreensão, mas ao seu alcance. Além de que o livro é, claro, escrito em formato roteiro, então a leitura dele é extremamente fluida. Realmente uma leitura muito, muito rápida, porque ela não é focada nos detalhes descritivos, mas nos diálogos. Então a história vai ocorrendo e a interação vai se manifestando de uma forma grandiosa. Perfeito Estranho, Uma Dobra Meia-Noite está esperando por você, o pesadelo está a um passo de distância e a grande reviravolta também. O livro também já está disponível no Kindle. Ok, eu tenho algumas ressalvas muito sérias com relação ao que o Rick falou e, especificamente, eu até preciso esclarecer qual é a minha postura com relação à recuperação de memórias. É lógico que, como um profissional da área do trauma, eu acredito plenamente na recuperação, na reconsolidação de memórias. E eu já tive várias experiências em terapia de pacientes que acessaram informações, lembranças de eventos que aconteceram em algum momento de suas vidas, seja algumas experiências, por exemplo, como violência íntima, há outras circunstâncias envolvendo outras altercações de violência, negligência, momentos de grande avassalação emocional. E há, claro, também muitas outras ocorrências menores, de circunstâncias que talvez não se tornariam manchetes dos jornais, mas que são significativas no construto de formação do desenvolvimento daquele sujeito. Então, essas informações são passíveis de recuperação no processo terapêutico. Agora, existem posturas específicas que precisam ocorrer antes, durante e depois dessas circunstâncias, principalmente na orientação que um profissional qualificado tem que ter é a não indução dessa recuperação de memórias. Então, por exemplo, acontece com uma determinada frequência em um procedimento de reescrita de imagens, o corpo do indivíduo, a mente dele, o senso de segurança se estabelecer de tal forma que memórias antes bloqueadas são liberadas para a conceitualização cognitiva do sujeito.
vai fazer com que ele declare. Essa declaração desencadeia a elaboração, essa elaboração abre espaço e margem para que haja um processo interno. E esse processo vai permitir com que haja até mesmo uma renegociação do trauma, que é quando respostas incompletas passam a ser ou são guiadas a uma continuidade do seu impulso original. Só que o cuidado ele é extremo, principalmente quando o paciente está fazendo uma narração inaconselhável, que o profissional fique atuando como um pescador, e tal, dizendo palavras que vão promover sugestões e até ainda mais embaralhar a cabeça do paciente. Existem casos, principalmente nos Estados Unidos, tem um caso que eu não gravei, mas está roteirizado já talvez uns 2 anos, de um caso de falsas memórias que é assombroso. Juro, se eu gravar esse caso aqui, em 15 minutos você vai estar assim. E em 20 minutos você vai estar assim. Em 30 minutos você vai ficar assim. Juro, não para. São 5 viradas atrás da outra. E o caso ele vai para... Eu, quando estava lendo, eu estava assim, na cadeira, falando, gente, eu não acredito. E aí eu não acredito. A história, ela piorava. Parecia assim, sabe, um filme de terror. Tenebroso. Teve um fim feliz, mas assim, depois de muitos anos de cadeia para inocentes. Só que, por exemplo, como nesse mesmo caso, houve má fé de todas as partes, inclusive do profissional, o psicólogo, nesse caso terapeuta certificado, que usou de seu poder para criar essas informações e promover essas implantações na cabeça dos pacientes. Então essas especificações sempre precisam estar claras, principalmente porque o paciente passa a interpretar aquilo como um elemento de sua história. Naquele momento em que o Rick diz que se o que a pessoa se lembra é real ou não, pouco importa, mas o jeito que ela se sentiu e a emoção é o mais importante, é uma verdade, só que em parte. Especificamente, uma pessoa pode ter uma construção equivocada de uma bagagem que nunca aconteceu de verdade, e isso vai desencadear respostas disfuncionais na sua vida com base em uma experiência inexistente. Só que o que eu discordo dele é que tanto eu como vários outros profissionais já se deparou em situações que a falsa memória foi percebida como tal. O ponto do discurso dele, em que ele encerra dizendo, se foi real ou não, não importa, a forma como se sente, como fulano se sente é importante, e pronto, acabou, não é, na verdade, o fim disso. Como ele se sente é importante, ok, isso vai ter que ser ressignificado, mas há uma forma de fazer uma verificação dessa informação e chegar a uma percepção de que isso talvez não seja real, e se for o caso, o paciente vai ter essa elucidação. O que ele está falando aqui do tipo, tem uma memória, talvez ela não seja real, mas eu fico com ela mesmo assim, isso é completamente incoerente. E eu vou dar um exemplo para que vocês entendam o que eu estou falando, de uma falsa memória. Uma moça acreditou por muito tempo que o seu pai havia feito toques inapropriados em seu corpo. Então, que ela havia sido, violada. Essa era a sensação dela, essa era a memória, a lembrança que ela tinha. Eu, toda vez que vou ouvir um relato, eu conduzo um inquérito amigável para ter uma compreensão da veracidade daquelas informações. Não que eu acho que o paciente está mentindo, mas para ter uma noção do quanto o que ele está dizendo é realmente real ou apenas se encaixa com uma perspectiva distorcida, uma distorção que pode muito bem confundir e trazer confusão entre a realidade e a imaginação. Então, quando uma história não se sustenta, existem alguns buracos, inclusive em respostas emocionais que deveriam estar presentes, mas não estão, que você capta. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Essa moça que achava que havia sido violada pelo pai, lembrou-se de uma memória específica que ela não tinha plena consciência até então. Quando ela era muito pequena, ela ouviu algumas coisas que não deveriam, um som saindo do quarto dos pais. E na interpretação dela, de menor, sem qualquer entendimento disso, ela nem deveria ser exposta a algo assim, mas aconteceu de forma acidental, ela achou que o pai estava fazendo algo horrível com a mãe dela, o que não era verdade. A partir disso, ela começou a temer o pai. E toda vez que o pai a tocava, ela achava que o pai estava fazendo com ela o que fazia com a mãe. Então o pai vinha dar um abraço, o pai pegava no colo, movimentos normais eram recebidos por ela da pior maneira possível. Logicamente, o corpo dela entra em estado de defesa, as emoções dela, a adrenalina, o cortisol, o estresse, toda a sensação de terror, há um estresse cumulativo com base em uma memória irreal.
Então, logicamente, quando houve esse esclarecimento, os olhos dela se abriram, que aquilo que ela achava que tinha acontecido não aconteceu. E que, inclusive, isso a prejudicou por muitos anos, né? Até aquele ponto, afastando-a do pai sem que ele entendesse o porquê. Então, na minha visão, falsas memórias não podem prevalecer nem se sustentar perpetualmente. Se o indivíduo tem uma falsa memória, o seu trabalho como profissional é entender a construção dela. Aquilo pode ter vindo de uma... Essas imagens, essa fantasia pode ter vindo de uma assimilação disruptiva, excessiva, talvez o sujeito não tinha estrutura ou capacidade plena de lidar com o peso de dados o qual foi exposto, e aí ele fez uma bagunça na mente, pegando recortes de outras histórias e adotando como se fosse sua. Então é um trabalho que requer investigação, avaliação e um tratamento personalizado em entender a raiz e a construção por trás dessa estrutura, que confrontada com fatos, se não for verdadeira, não vai prevalecer. Então, é completamente absurdo que uma pessoa tenha uma recuperação de memórias em um tratamento que tem pouco apoio científico ou nenhum, não foi aprovado pela FDA, eu também não sou a favor, de jeito nenhum. Aí ela tem uma suposta recuperação de memórias, escreve um livro acusando outra pessoa, fica famosa com isso, sendo que alguns elementos da sua história são facilmente contestados? Não. Inaceitável. Quando ele fala que as pessoas podem criar histórias que ajudam a dar sentido à própria vida, nós estamos falando de narrativas disfuncionais. Inclusive, existem até terapias orientadas para isso, como, por exemplo, terapia narrativa ou a ACT, focada em narrativas funcionais, que o objetivo é conduzir o indivíduo a reformular a sua própria narrativa de uma ponte desvirtuada para uma estrutura organizada em que ele sai do papel de vítima, avança para sobrevivente e eventualmente chega a um lugar onde ele é o responsável pela sua própria jornada e alguém que consegue deixar as antigas ligaduras e cisões para trás. Ele simplesmente está usando aqui meias verdades, ou seja, é como se a verdade dentro de um tópico tivesse 10 centímetros, aí ele pega 5, isola, esquece todo o resto e usa essas partes para dar bases mal cimentadas para os seus argumentos, que acabam levando a circunstâncias como essa, que causam sofrimento em vítimas reais. Essa moça pode não ser a vítima, e, se for o caso, ela está vitimizando outras pessoas, e vitimizando o homem inocente. Um ponto sobre a narrativa dela que me chamou muita atenção é que, assim, eu sei que coisas assim acontecem nas escolas, e também em outros lugares, em shoppings, ok, enfim. Só que, até mesmo essas circunstâncias, quando ocorrem nesses lugares públicos, não acontecem com, vamos dizer, não acontecem desse jeito espalhafatoso que ela descreveu. Eu nunca ouvi. Assim, as únicas histórias que eu ouço, né, que aí tem uma violência mais próxima, mas nem tão assim dramática quanto essa, né, mas vamos dizer, tem uma violação total, acontecem em lugares que são seguros para o agressor, ou seja, lugares que ele sabe que não vai ser incomodado, que outras pessoas não vão aparecer, então é quando está sozinho com fulano em casa, ou talvez em um quarto, um horário mais discreto, mais afastado. Mas o que ela conta aqui não é só violência, é tipo assim, ela leva uma surra, ela apanha, o professor joga ela de cima a baixo no banheiro, assim, um banheiro de escola, onde as pessoas entram o tempo todo, ninguém ouve nada, aí ele também faz isso no vestiário, embaixo das arquibancadas, sem contar que, tipo assim, como ela disse que foi espancada, existem inserções adicionais aqui. Num espancamento, você fica claramente ferido. Dependendo da situação, você pode apanhar e ninguém vai perceber. Principalmente se você for atingido em regiões que a roupa vai cobrir. Mas ela foi espancada, chegou em casa e ninguém notou nada. Não é à toa que essa história desencadeou tanto ceticismo. Não dá para acreditar nisso, sinceramente. O mais chocante aqui na narrativa dela é que parece haver variações demais. Sabe quando você assiste um filme, uma história real, e aí de repente tem um trecho emocionante do filme, que você descobre que aquele incidente no filme tem mais luzes, mais fogos de artifício, mais emoção,
na vida real não foi tão assim. Essa é a sensação que eu tenho lendo o relato dela. É como se ela tivesse florido numa tentativa de deixar bem crível, olha como eu vou chocar todo mundo aqui com o que aconteceu comigo. E esse é o ponto. Incidentes reais, em sua maioria, não tendem a ser tão exagerados assim dentro das circunstâncias que ela está defendendo aqui. Se ela dissesse, olha, não, é uma pessoa que frequentava minha casa, ou então meu pai, que tinha domínio sobre a casa, aí para mim seria muito mais plausível realmente ocorrer isso e talvez até outras coisas ainda piores. Aí eu já ouvi histórias que invocam esse tipo de indulto. Mas aqui, na minha visão, parece ser muito difícil, até porque todas essas violências ocorriam em que momento? Durante a aula? Então ninguém notava a ausência dela, nem a ausência dele? Ok, é muito mais fácil um aluno não ser notado quando não está na sala. Agora, um professor é difícil, porque a direção vai ficar desesperada. Peraí, não tem um professor na sexta C, na sétima A? Então, se isso não poderia acontecer nos momentos de aula, porque ela deveria estar na sala e ele também, isso só poderia acontecer no recreio. Aí, então, ele fazia isso tudo no banheiro? Em qual banheiro? Masculino ou feminino? Então, nessa escola, ninguém entrava no banheiro durante o recreio, porque nas escolas que eu frequentei, os banheiros eram entra e sai violentos, sem contar todo mundo passando na frente. Aí nas arquibancadas, em um lugar aberto, ninguém tá no campo nessa hora para brincar no recreio, jogar bola. Ou então ele fez isso fora do momento de aula. E exatamente como isso acontecia, ela ia para lá na escola. Outro ponto que me chama a atenção é justamente quando ela fala assim, eu sei que vai ser difícil você acreditar porque eu tinha 16 anos. Aí ela faz um adendo, justo em uma parte que não é difícil de acreditar. Normalmente, se uma pessoa está sendo atacada por um perpetuador por muitos anos e desde muito nova, e na maioria desses casos isso ocorre ou com uma figura de autoridade muito presente na vida do indivíduo ou de uma figura familiar, né, para essa ocorrência durar tantos anos, é comum que realmente a violência que começou aos 7, 8, 9, 10, seja que ano for, realmente perdure 16, 17, 18, já vi situações até de 22 anos. Violações que pararam quando a pessoa saiu de casa, por exemplo, quando fugiu, ou até quando um namorado colocou um basta. Quem lida com esse tipo de violência sabe que isso é um tipo de consequência do psicotraumatismo comum, e quem já vivenciou uma situação como essa sabe que essa possibilidade não é nada normal, é apenas uma tragédia infeliz e extensiva. Então, no momento em que ela não precisa fazer adendo nenhum, ela faz. Outra coisa na postura é, o simples envio causou trauma. Sinceramente, eu não acho que o processo de retraumatização aconteça dessa forma. Principalmente depois que você passou por um experimento que, na teoria, e pelo que você está dizendo, que deveria te levar ao que chamamos de crescimento pós-traumático. Então, se eu estou completamente recuperado de uma experiência diversa como essa, que um documento com perguntas pertinentes seja suficiente a reacender e ativar todas essas memórias que estavam tratadas e me causar mais sofrimento. Inaceitável. Outra coisa, parece que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, é considerada uma das pessoas mais influentes do ano pela revista Time. Sinceramente, quem faz essa mensuração? Não tem o menor cabimento. Às vezes é um fulano, um cantor, um ator que você não ouve falar há 10 anos e tá lá. Quinto fulano, o sujeito mais influente do mundo. Eu acho que é comprado essa lista. Isso não é possível. A Reese escreveu, ao abrir seu coração, ela se tornou um farol para mulheres em todos os lugares, em um ensaio que acompanhava a publicação. Esse é um ponto que eu também achei muito forte quando eles mencionam que, no caso, ela seria a primeira vítima, pelo fato de outras pessoas não se manifestarem. E é isso que eu achei extremamente estranho. Normalmente, esses agressores, quando começam, eles vão se soltando, infelizmente, com o passar dos ataques e das vítimas. Então, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, pode sofrer de forma extenuante repetidas violações que vão ficando cada vez mais intensas com o passar do tempo quando são executadas pelo mesmo sujeito. Só que isso acontece porque o próprio violador está conseguindo construir confiança em si mesmo com base no que ele está fazendo,
se encorajando para romper mais limites e tendo certeza de que está intimidando o suficiente a vítima. Então, é muito difícil um violador começar assim, sabe, chutando a porta do jeito que ela descreveu aqui. Inclusive, por exemplo, eu nunca esqueço que uma paciente uma vez relatou para mim uma violação específica que sofreu de um sujeito, e já foi uma violação assim bem forte. E eu lembro que eu falei assim para ela: olha, com base nos detalhes que você descreveu para mim, eu tenho certeza que você não é a primeira vítima dele. Eu acho que outras pessoas da sua família podem ter sofrido isso, e possivelmente ele não começou com você. Você é resultado de uma progressão, porque há um padrão que tende a se repetir, né? Há uma preponderância, indicadores que facilitam uma leitura que acaba sendo duplicada em muitas circunstâncias. E aí, nesse caso, ela pensou em uma outra pessoa da família que poderia ter sido vítima, porque depois que eu falei isso, alguns detalhes assim na cabeça dela começaram a, né, surgir assim com interrogação, e descobriu que de fato essa pessoa estava sendo violada também por esse sujeito, e que ele começou a fazer isso com ela bem antes, né, no caso com essa prima, bem antes dela. Então, esse ponto é mais uma grande inconsistência para mim no relato aqui, porque todos esses eventos já chegaram assim, chegando, sabe? Tudo de pior em todas as áreas que podia acontecer, aconteceu com ela. De uma vez, nada progressivo. Isso não parece a vida real, parece um filme. Os participantes estavam com dificuldades. E uma mulher disse: ela é a única que diz isso e foi sob a influência de alguma coisa. Mas ela rapidamente acrescentou: eu acredito nela, não duvido da história dela. Então alguém fez a pergunta mais desafiadora da noite: acreditamos em todas as mulheres ou não? Em Amarillo, muitos disseram acreditar no relato da Amy porque admiram sua família e não veem o que ela tinha a ganhar escrevendo o livro. Um defensor de sobreviventes de agressão no Texas disse que denunciar crimes íntimos pode ser especialmente desafiador em uma cultura patriarcal. Alguns da cidade da Amy esperavam uma resposta diferente para Tetel. O Serviço de Suportes à Família, uma organização que auxilia sobreviventes de violência íntima e doméstica, disse que uma sala de entrevistas informais foi criada para oferecer um espaço para sobreviventes adultos de qualquer violência íntima em Amarillo, para que essas vítimas possam compartilhar suas histórias com policiais. O espaço foi equipado com cadeiras confortáveis e equipamentos de gravação de última geração, em parte com dinheiro doado por Amy. Quase 6 meses após o lançamento do livro, a sala ainda não havia sido usada para o propósito pretendido, de acordo com Michelle Sides, diretora de serviços de defesa da organização. A Michelle disse que sabe que é difícil para algumas mulheres denunciar violações, mas que a organização esperava que sobreviventes inspirados pelo livro da Amy e outras vítimas do professor da Amy se apresentassem. E aí a Michelle teve que confessar, dizendo: para ser honesta, estou realmente surpresa. Gordon Ito também ficou surpreso. O sargento Ito é um detetive da unidade de vítimas especiais do Departamento de Polícia de Amarillo, especializado em crimes íntimos contra menores. E ele aparece em Detel como o sargento Hank Jones. O detetive é quem Amy relatou suas alegações de violação. E ela escreveu que ele ouviu atentamente, respondendo com gentileza. Em entrevista ao The Times, o sargento confirmou as lembranças da Amy sobre as conversas, e ele disse que estava ansioso para começar a investigar as alegações dela, antes de perceber que o prazo de prescrição impediu o processo. Aí, o Gordon disse: a história que ela contou e a forma como a contou pareceu muito crível, e eu pensei: legal, esse vai ser um caso interessante para trabalhar. Vou mesmo testar minhas habilidades. Até o livro ser publicado, ele não sabia que ela havia tomado MDMA. Aí o Gordon disse: nunca me disseram que era uma memória recuperada, só me disseram que ela finalmente estava disposta a falar. Mesmo que soubesse, ele disse, e se não houvesse prazo de prescrição, ele teria tentado abrir um processo. Só que o envolvimento com substâncias ilegais, no entanto, teria representado um impedimento significativo. Aí o Gordon disse: como você determina quais memórias são alucinações e quais são reais? O promotor público teria perguntado: cara, o que é isso? E o advogado de defesa teria comido tudo no café da manhã. Vários anos depois, quando ouviu falar do livro, o sargento Ito previu uma tempestade de sobreviventes se apresentando para denunciar violações cometidas por esse professor. E ele disse: pensei, legal, vou dar uma segunda mordida na maçã. Não haveria uma segunda mordida. Normalmente, o sargento disse que os perpetradores de crimes íntimos contra menores violam de inúmeras vítimas. Eles não param. E ele acrescentou: já trabalhei em casos mais antigos. Você encontra outras pessoas. O fato das memórias da Amy terem recebido enorme publicidade e ainda assim não terem gerado acusações adicionais contra o Sr. Mason é particularmente confuso para ele. Para o sargento, ele disse: não há nada, zero. Bom, na minha compreensão,
os relatos dessa mulher são falsos, completamente falsos, fraudulentos, em um nível até criminoso. E eu faço assim, essa afirmação com base na minha experiência clínica e também na minha experiência investigativa com outros casos em que, por exemplo, eu tanto retifiquei acusações aqui no canal e ratifiquei outras com alguns parâmetros que eu acredito conseguir perceber bem e depois de uma análise cautelosa. E especificamente, eu já vou explicar mais daqui a pouco, eu acredito sim que existem memórias que ficam completamente bloqueadas, mecanismos de defesa que entram em ação e resguardam informações com o objetivo de proteger o indivíduo, porque compreendem que é mais do que o sistema nervoso, é mais do que o indivíduo consegue aguentar, é mais do que uma pessoa consegue lidar. Muitas vezes essa memória fica trancafiada por muito tempo até que haja uma liberação, tanto por uma melhora da maturação do sujeito, num desenvolvimento de fortalecimento ou até mesmo em um processo terapêutico. Especificamente, existem alguns mecanismos e fenômenos que podem provocar esse apagamento. Então, por exemplo, existem pelo menos três fenômenos da psicanálise que eu estou familiarizado ou que me recordo agora, que no caso seria a supressão, que é quando o indivíduo, por escolha própria, assim, não exatamente escolha apagar isso, mas é quando o sujeito tem uma inclinação maior a bloquear aquelas informações porque são dolorosas demais. Por isso a supressão. Na repressão é o oposto. É a mente que toma essa decisão. Aí também nós temos a memória de tela, que é quando a mente também, com esses mesmos ímpetos protetores, faz uma extração na memória, ou seja, ele não deleta ou bloqueia ela por inteiro. Ele recorta o incidente, a tragédia, e deixa só a parte positiva. Então, por exemplo, eu fui num parque tomar sorvete, e aí depois que eu tomei sorvete, eu fui violado. Na memória de tela, a parte da violação sai, eu fico só com o sorvete. Nossa, que eu fui naquele parque e tal, só que aí existem incômodos um pouco mais perceptíveis nessa memória. Eu vou ter um incômodo que vai ser dúbio. Nossa, não, foi um dia tão legal, mas por que me agita quando eu lembro disso? Né? E aí existem outros sintomas que vão aparecer através de outras passagens da vida. Aí você também tem a repressão dissociativa, que é quando uma pessoa acaba bloqueando de forma inconsciente sentimentos, pensamentos ou memórias que são dolorosamente traumáticas, e aí um estado de consciência acaba por ser criado para lidar com essa informação. Então, nesse caso, levando até mesmo um transtorno dissociativo de identidade, vamos supor que a pessoa cria o Carlos, que foi violado, ou a Júlia. Aí a pessoa tem a sua vida normal, mas quando o Carlos aparece, ele aparece com todas essas consequências da violação. Aí, nesse caso, nós também temos a amnésia dissociativa, que é a incapacidade de recordar determinadas informações. Normalmente ocorre devido a um estresse intenso, uma alta complexidade de circunstâncias que acabam construindo um sobressalto sobre o sujeito, e a amnésia dissociativa ocorre como escape. Aí nós temos também a amnésia localizada, que é a incapacidade de se recordar de eventos durante um período específico. E nesses casos, a pessoa pode estar ciente de que há essas lacunas. Aos 9, aos 11, mas não lembro nada dos 10. Nossa, isso é estranho. Há uma determinada consequência até mesmo, né, pela falta de simetria aqui. Mas eu não lembro nada quando eu tinha 3 anos, 4 anos. Aí nós temos o que se chama de amnésia infantil, que é a incapacidade ou a dificuldade de se recordar de eventos que antecedem um período de 4 anos. E aí isso ocorre de forma global com quase todo mundo. Não se sabe exatamente como, existem várias teorias, mas não tem uma explicação exata até onde eu sei do porquê isso ocorre. E é claro que existem exceções, existem informações específicas que o indivíduo tem armazenado. Aconteceu aquilo quando eu tinha 3 anos, 2 anos. Eu já vi, por exemplo, um caso que a pessoa começou a ser violada com 2 anos de idade, e essa era a única lembrança que ela tinha. E ela foi violada por muitos anos por uma pessoa, e ela tinha essa lembrança por causa
do ambiente em que ela estava. Ela não sabia que ela tinha 2 anos de idade. Mas a descrição do que ela lembrava do ambiente foi uma casa específica, uma casa temporária que os pais moraram durante um período e eles só residiram nessa casa na época que ela tinha 2 anos. Foi o grande choque da família. Aí nós temos também a amnésia sistematizada, que ocorre quando o indivíduo deixa de se lembrar de uma categoria específica de informações da sua vida. Ele pode acabar se esquecendo tematicamente de um linear bem direcionado. Então, por exemplo, ele pode se esquecer do seu quarto de infância, ele pode se esquecer, de repente, de toda a sua vida educacional, pode se esquecer da sua família, ou então não se lembra que trabalhou em uma rede de supermercados de 2012 a 2013. E aí nós temos a amnésia dissociativa generalizada. No meu entender, esse é o pior tipo de perda de memória que se tem, porque nós estamos falando de uma perda completa da memória e, pasmem, a pessoa pode, inclusive, perder todas as habilidades motoras que construiu ao decorrer da vida, o que não acontece nas outras perdas de memória. Inclusive, por exemplo, se em uma memória sistematizada a pessoa se esquece que é advogada, é muito comum que ela se veja entendendo termos jurídicos, dando opiniões de advogadas, dizendo coisas que só um advogado diria, porque toda essa memória implícita, procedural, não declarativa, ainda está ali, a nível inconsciente, mas não consciente. Então, eu não lembro da minha faculdade, da minha formação em direito, mas tudo que eu aprendi e o que desenvolvi como habilidade profissional ainda está aqui. Então, vai aparecer quando determinadas situações invocarem essas habilidades ou até mesmo instintivamente. Agora, na amnésia dissociativa generalizada, nós estamos falando que uma pessoa pode não saber nem segurar o garfo, andar de bicicleta, dirigir, ler, reconhecer cores. Isso aqui é azul, isso aqui é branco, isso aqui é rosa, isso aqui é preto. É tenebroso. Não queira presenciar um caso assim, porque é terrível. Da amnésia dissociativa, eu já fiz um caso aqui no canal muito interessante, que é da Hannah Upton. Até eu lembro, acho que tá Uma Vida Macabra no caso, na capa, que é de uma moça que algumas vezes por ano ela tinha esse apagão, essa amnésia. Ela esquecia completamente de todas as informações da sua vida, do seu passado, e desaparecia. Aí era um desespero. Aí isso aconteceu, eu acho que 3 vezes, aí na 4ª vez ela nunca mais foi encontrada. Aí a gente até tem também a amnésia retrógrada, só que na amnésia retrógrada, se eu não estou confundindo, é uma reação a incidentes ligados a trauma físico, não psicológico. Então a pessoa passa por um acidente de carro, bate a cabeça muito forte, e neurologicamente ela sofre esse dano e essa memória pode voltar ou não. Existe alguns casos, tem um inclusive que eu já roteirizei há uns 2 anos para fazer uma minissérie aqui no canal sobre isso, que a moça nunca recupera a memória. Então, que eu me recorde, nós temos esses fenômenos que poderiam se encaixar em circunstâncias como a dela. E eu acho que, considerando o que o Times trouxe, ela possivelmente fez um apanhado de sua vida, mesclou um pouco as histórias dessa outra vítima e criou esse grande enredo. Aí você pergunta, mas por que ela faria isso? Ela já é bilionária, ela tem amigas famosas. Bom, ela é uma mulher que chegou aos 60 anos e está inserida em um grupo que especificamente se vitimiza por tudo, o tempo todo, todos os dias. É normal que ela olhe para a sua vida e reconheça que talvez ela não tenha tragédias pessoais. E talvez isso começou a incomodá-la. Talvez ela passou a se sentir desfavorecida e ela sentiu que precisava fazer parte do movimento Me Too, não como uma apoiadora, mas como uma vítima sobrevivente. E então ela decidiu criar uma história que produziria validação, reconhecimento e, é claro, compaixão. E claramente ela gostou disso. Palestras, turnê, uma divulgação pesada, e uma história terrivelmente sofrida. E pode ter influenciado também que ela e o marido ricos querem ficar ainda mais ricos e entenderam que uma boa narrativa sempre amplia os negócios. Existem vários casos por aí de que um livro ou a história de alguém
acabou desencadeando interesse por um produto e uma determinada empresa explodiu. Sinceramente, é nojento. Eu não acredito em uma palavra do que essa mulher disse. E acho uma das coisas mais atrozes que alguém pode fazer é destruir gratuitamente a vida de outra pessoa para se beneficiar. E ainda pior aqui, quando ela já tinha uma vida muito satisfatória, pelo menos em níveis de saúde e financeiro. É a ganância do ser humano, sempre querendo mais. E se eu tiver que destruir um professor aposentado por isso, eu farei. Não há ninguém que corrobore a história dessa mulher. Não há ninguém que se lembre de absolutamente nada. Justo o período que ela diz que todos esses eventos ocorreram é o período que não pôde ser processado nem investigado. Parece que ela achou que criou uma história perfeita, sem questionamento, sem investigação e outra pessoa sem qualquer recurso para se defender. Eu fiquei sabendo que não é o primeiro livro que a Oprah indica no seu clube do livro que posteriormente descobrem que é um livro fraudulento. Com certeza esse é um dos casos mais berrantes de 2025 e é mais uma vez uma história que se mostra perturbadora porque pessoas privilegiadas no alto de sua fama e sucesso se unem em torno de um fraudador para reivindicar sofrimento passado, que não resiste a uma verificação mais profunda de fatos. Está cansado, desanimado, sentindo que suas forças estão no limite? Eu te convido a ouvir a canção do meu livro, Não Desista. É uma música que é integrante desse suspense. Já está disponível aqui no YouTube, tem um link fixado no primeiro comentário. Também disponível em todas as plataformas digitais para você ouvir e sentir essa música dando um fôlego novo para que você enfrente um novo dia. No livro, o pesadelo está a um passo de distância, mas na música, tudo está a um passo de distância. Inclusive a resposta que você tanto espera. Espero que essa canção fale com você, transforme o seu dia, impulsionando a ir adiante e dar mais um passo. Não deixe de ouvir, não desista e de conhecer meu livro Uma Dobra Meia-Noite. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!